Capítulo de número 13, nós vamos ver aqui sobre uma mulher, que ela vivenciou um milagre na vida dela. E a Bíblia não fala, irmãos, nem o nome dessa mulher, mas fala o problema que ela tinha. Vamos ler aqui comigo, versículo 10. E ensinava no sábado, Jesus, numa das sinagogas. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e havia já, grava isso, 18 anos que andava encurvada e não podia de maneira nenhuma, de maneira natural, endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Ei, mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava então a Deus. Para um pouquinho aqui e vamos pensar a respeito desse milagre que Jesus fez, que Jesus operou. O que nós entendemos? A Bíblia diz que há 18 anos aquela mulher, ela tinha ali um espírito de enfermidade, e esse espírito de enfermidade, irmãos, fazia com que ela ficasse como? Torta, encurvada. Essa mulher não nasceu dessa maneira, ela ficou assim por alguma coisa, algo aconteceu que aquela mulher talvez, foi arcando, entortando, e aquela mulher ficou encurvada. E a palavra diz que ela tentava, ela se esforçava, ela tentava se endireitar, mas a Bíblia diz de maneira nenhuma ela conseguia, ela podia se endireitar. E eu pensando aqui, às vezes a gente olha, e fala assim, glória a Deus, que a minha coluna é sadia, glória a Deus que eu ando bem retinha. Imagina as dificuldades dessa mulher, que não podia ali talvez olhar o marido nos olhos, não conseguia talvez olhar os filhos nos olhos. Nós hoje em dia, irmãos, analisando, a pessoa vai atravessar a rua, ela precisa olhar para a sinaleira, sim ou não? Ela precisa olhar para cima, ela precisa olhar para o trânsito. Imagina essa mulher dentro de casa, tentando talvez pegar alguma coisa no alto, talvez a casa dela toda adaptada. Então era uma vida de dor, de sofrimento, era uma vida de limitação, e foi uma vida, irmãos, que ela foi passando, e já estava 18 anos nessa situação. E às vezes me leva a pensar, às vezes a gente diz assim, glória a Deus, irmã, eu estou bem, eu estou saudável, glória a Deus, irmã Dani, eu consigo baixar, eu consigo levantar, eu consigo me esticar. Mas quantas vezes nós somos oprimidos espiritualmente e algo vem e nos coloca para baixo? Quem já sentiu algo assim vindo e colocando para baixo? Coloca ou não coloca? E aquilo leva muitas vezes a gente olhar, para o chão, andar cabisbaixo, andar ali, como diz, chutando pedrinha, e a pessoa não tem coragem, de levantar os olhos, de olhar para cima. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito prejudicial. Deus não nos fez para ficar olhando para a terra. Deus não nos fez, irmãos, para ficar prostrado, olhando para baixo. Deixa marcado aqui, olha só o que diz no Salmo 121. O Salmo 121, Deus não te fez para ficar olhando para baixo. Quem quer que você fique prostrado, olhando para baixo, olhando para o problema, olhando para o pó, olhando para o nada, quem quer você assim é o diabo, é o inimigo. Às vezes a gente vem na igreja, Deus fala no nosso coração, a gente decide, não, eu vou viver diferente, eu vou fazer isso, eu vou acertar, agora vai ser diferente. Aí vem o problema e tenta fazer o quê, irmãos? Colocar a gente para baixo. E nós temos que escolher. Será que eu tenho que ficar olhando para o problema? Olha só o que o salmista entendeu. Salmo 121, versículo de número 1, ele diz: eu levanto os meus olhos. Para onde? Para os montes.
problema. Irmãos, é verdade. No mundo espiritual isso acontece muito. Às vezes a gente chega lá, irmão, você vai vencer, com Jesus é diferente. Olha aqui que lindo, olha o que Jesus disse, olha o que Jesus fez, olha aqui o milagre. E a pessoa, não, mas é que o meu problema, não, mas é que a minha casa, não, mas é que a minha enfermidade, não, mas é que na minha situação. O que às vezes é, irmãos? É um espírito oprimindo aquela pessoa, puxando o olhar dela para onde? Para baixo. Mas Deus não quer isso de nós. A palavra de Deus diz, levanto os meus olhos para o alto, para os montes, e eu me pergunto, da onde me virá o socorro? Por que o diabo não quer que nós levantemos os nossos olhos? Porque nós vamos entender que o nosso socorro vem da onde, irmãos? Vem de Deus. Vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Então tira os teus olhos de dentro da tua casa. Tira os teus olhos da tua esposa, do teu filho, tira os teus olhos do problema e coloca os teus olhos aonde? Em Deus, em Jesus. Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara, que os dois juntos, eles seriam pais de uma multidão. Sim ou não? Abraão olhou para o corpo dele tinha condições? Tinha, irmãos. Abraão olhou para o corpo da Sara tinha condições, irmãos? E ele começou a procurar dentro da casa dele uma solução. E ele, o meu servo, ele vai gerar, se o meu servo gerar, vai ser como se fosse o meu filho. Deus disse, não é do teu servo. E ele ainda insiste, então se não é do servo, vai ser da serva. Aí pegou lá Agar, né? Gerou através de Agar, aparentemente teve uma solução, mas aquilo gerou problemas para ele, para a casa dele. Sim ou não? A solução que você precisa não está dentro da tua casa. A solução que você precisa não é humana, não é natural. A solução que você precisa vem do alto, vem dos céus. Levanta os teus olhos e olha para Jesus. Irmã Dani, mas faz muito tempo que eu estou sofrendo nessa situação. Irmãos, aquela mulher estava 18 anos. Ela fazia o que ela podia, ela tentava, ela se esforçava, ela se esticava, talvez ficava um pouquinho ali ereta, ali um pouco doía, e ela se encurvava de novo. Mas quando ela se encontrou com Jesus abençoou aquela mulher. E a situação daquela mulher, irmãos, ela foi transformada diante de Jesus. Então guarda isso no teu coração. O mal quer que você olhe para o problema. O mal quer que você olhe para dentro da tua casa. O mal quer que você fique com os olhos no natural. Mas quando você coloca os teus olhos no alto, nas coisas de Deus, é de lá que vem o teu socorro. É de lá, irmãos, que vem a solução, a resposta que nós precisamos. Irmã Dani, mas como é que eu faço isso? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo de número 12. Mais lá para o finalzinho da Bíblia, né, irmãos? Novo Testamento, Hebreus capítulo de número 12. Então não fique encurvado, olhando para a terra. Deus tirou Abraão de dentro da casa. Ei, Abraão, para de olhar para dentro da casa. Sai da tua tenda, né? E uma das coisas que Deus pediu para Abraão olhar é para o céu, para as estrelas. E ele falou, conta, se é que as pode contar. E ali Deus deu a promessa para ele, né?
Então, eleva os teus olhos para os montes e você vai ter o socorro. Irmã Dani, mas como assim? Para onde eu olho? Hebreus 12, versículo de número 2, diz, olhando para quem, irmãos? Para o problema? É isso? Para a afronta? Olhando para a necessidade? Olhando para aquilo que você não tem? Não! Olhando para Jesus. Irmã Dani, mas Jesus, ele não está mais em carne e osso. Irmã Dani, mas Jesus não está mais de uma maneira física. Mas quando você olha para a palavra de Deus, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Coloca os teus olhos, irmãos, na palavra de Deus. Aquilo que Deus fala sobre casamento, aquilo que Deus fala sobre filhos, aquilo que Deus fala sobre uma vida feliz, sobre uma vida alegre, eu costumo dizer, Deus é o nosso Criador. Amém? E o Criador, ele cria e ele faz o quê? Um manual de instruções. Sim ou não? Aonde que está o nosso manual de instruções? Aonde? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Então coloca os teus olhos na palavra, consulta a palavra, né? O inimigo vem e diz para você que não vai dar certo, que não há uma saída, mas você se mantém esperançoso. Não, o meu Deus é Deus de milagre, o meu Deus abriu o mar vermelho por amor a Israel. Deus também vai criar um caminho, porque Jesus Cristo é o próprio caminho. Você está entendendo? Então nós temos que escolher ter olhos bons e colocar os nossos olhos em Jesus. Jesus escolheu amar e ser amor até o final. Sim ou não? Ele estava sendo humilhado, ele estava ali, né? Sendo afrontado, contrariado, estava sentindo dor, mas Jesus estava amando, né? Então, dentro da nossa casa, nós temos que olhar para Jesus, escolher amar, perdoar, né? Viver de acordo com a palavra de Deus. Então, diz, olhando para Jesus, o verbo, a palavra, o autor e o consumador da nossa fé. Aí fala de Jesus, né? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, o que Jesus fez? Suportou a cruz. Jesus ficou lá olhando para a afronta. Foi isso, irmãos? Não. Jesus escolheu olhar para a vontade de Deus. Jesus escolheu desprezar a afronta. E tem gente, irmãos, que fica remoendo o problema, né? Eu vi esses dias um áudio, um podcast, e eu achei tão bonito que falava sobre o perdão. Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes 7. Aí Jesus fala 70 vezes 7. E o áudio dizia assim, pare de contar e comece a perder a conta, né? Mas a pessoa fica lá, quantas vezes eu já perdoei? Quantas vezes a pessoa já me ofendeu? Quantas vezes a pessoa já me machucou? Tira os olhos da afronta, amém? Tira os olhos do erro do outro, né? Tira os olhos, irmãos, do que o outro está fazendo e coloca os teus olhos em Jesus. Jesus é lindo, Jesus é perfeito, Jesus nos anima, Jesus nos dá esperança, Jesus faz um milagre na nossa vida. Olhe para o céu, olhe para Jesus. Estevão estava lá sendo apedrejado, devia estar doendo, sim ou não? Imagina a angústia, o desespero de Estevão. Mas ele olhava para o céu e ele dizia, eu vejo o céu aberto. E eu vejo, né, Jesus à direita. Olha que lindo, irmãos. Então nós temos que no momento da dificuldade colocar os nossos olhos em Jesus. O diabo vai tentar puxar os teus olhos para a terra. Mas essa terra não tem nada de bom. Essa terra, irmãos, esse mundo só tem dor, angústia, sofrimento, só tem amargura, né? Os nossos olhos têm que estar em Jesus. E aí eu falava sobre olhar para Jesus.
Anota aí para você ler em casa, em Isaías 53, né? Isaías 53, versículo 1, versículo 2, fala que Jesus, ele era como uma raiz em uma terra seca, né? E eu muito tempo eu fiquei pensando sobre esse versículo, e eu fiquei pensando, mas como assim Jesus uma raiz numa terra seca? A raiz em uma terra seca, ela morreria, sim ou não? A raiz numa terra seca, ela morreria, sim ou não? Porque como é que ela vai tirar a vida, os nutrientes, se a terra está seca? E aí eu entendi, irmãos, que Jesus não se alimentava da terra, porque a terra estava seca, a terra estava morta. Jesus se alimentava do céu. Pega os evangelhos, a palavra diz olhando para Jesus, sim ou não? Pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai olhar a vida de Jesus, vai olhar como Jesus agia. Constantemente você vai ver Jesus se separando, Jesus se colocando à parte para quê, irmãos? Para orar. Sim ou não? Para receber o alívio, o alimento, o sustento da onde? Do céu, do alto. Nós temos que aprender com Jesus, nos alimentar do céu, nos fortalecer do céu, receber de Deus para cada um de nós. Eu não tenho tempo aqui de abrir por causa do nosso horário, né? Mas anota para você ler Lucas 22. Lucas 22, ali fala sobre a angústia de Jesus orando no Getsemane. Ele, em momento de angústia, a palavra de Deus diz que ele intensificou a sua oração. O seu suor, né, ficou como gotículas de sangue. Mas naquele momento, ele foi servido, ele foi amparado ali pelos anjos de Deus, né? Então, tá difícil, a situação tá tentando te derrubar, a situação tá tentando te colocar para baixo. Olha para Jesus, olha para a palavra, né? E olha só o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11. Então, a mulher encurvada, ela olhava para a terra e não para o alto. Nós temos que olhar para onde? Para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. Como é que eu olho para o alto? É só olhar para o céu? Não, tem que olhar para Jesus. Tem que olhar para a palavra. A palavra te mostra um caminho a seguir. A palavra te guia, né? Como você resolver os problemas da tua vida. O que mais que me chama a atenção, irmãos, sobre aquela mulher encurvada? Hoje é quarta-feira da família. É fácil a gente se sobrecarregar com o problema dos outros. Sim ou não? Quanta gente encurvada, tentando carregar a família inteira nas costas. Sim ou não? Eu lembro lá em Charqueadas, tinha uma irmã, né? A irmã Zilá. Ela era vizinha da igreja. E ela passava na frente da igreja assim, cheia de sacola de mercado, né? E aí eu pedi, irmã, a senhora deixa eu lhe ajudar. Imagina só, cheia de sacola. A pessoa fica até meio como, irmãos? Não fica encurvado? Carregando muito peso, não pende para frente, sim ou não? E ela andava assim, arcadinha, né? Cheia de sacola. E eu dizia, irmã, deixa eu lhe ajudar. Algumas vezes ela deixava. Outras vezes, irmãos, ela não deixava. Faltava quase tentar arrancar a sacola dela. E eu falava, meu Deus, eu quero ajudar a irmã não deixa eu ajudar ela. E às vezes, espiritualmente, é assim. A gente começa a abraçar o problema de um, abraçar o problema do outro, tenta carregar o mundo nas costas, tenta carregar a família inteira nas costas,
e acaba às vezes ficando cansado, né? Acaba às vezes ficando lá igual a mulher encurvada, né? Não consegue se endireitar, não consegue olhar para o céu, não consegue ver uma saída de tanto problema que está passando. E por que o diabo não quer que você olhe para Jesus? Porque se você olhar para Jesus, você vai desprezar a afronta, você vai encontrar o socorro e junto com o socorro, Mateus 11, versículo bem conhecido, né? Versículo 28, se você olhar para Jesus, você vai ver Jesus dizendo isso: vinde a mim todos os que estáis como cansados, oprimidos, e eu vos, o que, irmãos? Aliviarei. Então Jesus vai estar ali, vai dizer: ei, meu filho, tu não está conseguindo carregar, está pesado para ti, está difícil para ti, deixa eu te ajudar. E aí, você vai deixar ou não? Vai fazer de conta lá igual a irmã? Não, eu sou um super homem, eu sou uma super mulher. Não, eu resolvo tudo sozinho. Não, irmãos, a gente precisa de Deus. A gente precisa de Jesus. A palavra de Deus diz no Salmo 37, entrega o teu caminho, entrega o teu filho, entrega o teu casamento, entrega a tua vida financeira, entrega os teus problemas, entrega os teus fardos, entrega tudo, irmãos, que está te puxando para baixo, entrega tudo para Deus. Entrega tudo na mão de Deus, entrega tudo ao Senhor, porque é Deus que vai operar. Amém? É Deus que vai operar. É uma estratégia maligna a pessoa se sobrecarregar. Por quê? Porque a pessoa acaba caindo, a pessoa acaba cansando, a pessoa acaba parando e aí não tem mais ninguém para lutar por aquela casa. Você já viu acontecer? Eu fui, eu busquei, nada aconteceu. Mas talvez porque não entregou na mão de Deus. Talvez porque tentou agir na força do braço. Talvez porque tentou fazer tudo sozinho. Olhe com os olhos da fé. Olhe de maneira sobrenatural. Entenda que não era uma Dani que está dizendo, eu só estou lendo a Bíblia. Jesus está aqui e está dizendo: me entrega os teus problemas. Deixa eu agir. Deixa eu operar. Deixa eu te aliviar. É Jesus aqui dizendo: vinde até mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e o que diz a palavra? E eu vos aliviarei. Aí o versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, ó glória, descanso para a vossa alma. E aí Jesus diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é como, irmãos? É leve. Amém? Você não precisa carregar a tua casa nas costas. Irmã Dani, mas Deus me colocou lá para eu ser um abençoador. Verdade. Mas você vai ser usado por Deus. Quem vai fazer a obra, irmãos? É Deus. Não tome para você aquilo que só Deus pode fazer. Eu conto aqui para os irmãos o caso da minha avó, que lutava pela família, lutava pelos filhos, tentava levar a família inteira para a igreja, fazia campanha, fazia propósito, mas não era batizada no Espírito Santo. Era uma pessoa religiosa, né? Então nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que entregar tudo a Deus. Nós temos que deixar Deus operar. Amém? Vou falar de novo. Nós temos que deixar Deus operar. Aonde que aquela mulher encurvada estava? Aonde que ela estava, irmãos?
na sinagoga. Só que qual é o espírito que estava dominando a vida dela? Um espírito de enfermidade. Adianta eu ir no médico e eu não deixar o médico me aplicar o tratamento? Adianta? Quem é o médico dos médicos? Jesus. Se Jesus diz perdoa, perdoa. Se Jesus diz ama, ama. Se Jesus diz batiza, batiza. Se Jesus diz entrega, descansa. Irmãos, entrega. Descansa. Se Jesus diz olha para o céu, tira os olhos do problema, obedece. Amém? Quem lembra aquela passagem bíblica? Jeremias 18, a casa do oleiro. Lembra? Jeremias desceu até a casa do oleiro e ele viu o oleiro fazendo a sua obra. Qual era o gemido do coração de Deus? Deus falou para o profeta, por que eu não posso fazer isso com o meu povo? Irmãos, a casa do oleiro é aqui onde nós estamos. A casa de Deus. A gente vem aqui, irmãos, para ser tratado por Deus. Sim ou não? Às vezes a gente vem aqui orar pelo familiar e Deus trabalha mais em nós do que no familiar. É ou não é? Não, Deus, era pro outro, era pro fulano, não era pra mim, Deus. Por quê? Porque agindo em nós, a nossa família vai olhar para nós e vai ver o quê? Uau! Essa pessoa não conseguia se endireitar. Essa pessoa não conseguia parar de gritar. Essa pessoa não conseguia parar de amaldiçoar. Essa pessoa se esforçava para não ser uma pessoa negativa. Se esforçava, mas não conseguia se endireitar. Mas Jesus agiu nela. Não é isso que chama a nossa atenção? A mudança de vida? Eu vim para a igreja, irmãos, porque eu vi minha mãe falando diferente. Ela não gritava e dizia da mesma maneira, vou te matar, vou dar com a tua cabeça na parede. Não. Ela dizia, filha, vai orar. Vai falar com Deus. E eu olhei, opa, alguma coisa aconteceu. Não é que Deus está endireitando essa mulher? Não é o que diz, irmãos? O mundo diz, pau que nasce torto, nunca se endireita. E o evangelho diz o quê? Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré endireita. Sim ou não? Quem já foi emparelhado pelo poder de Deus? Irmã, ainda tem coisa ali para nivelar. Mas Deus está trabalhando. Sim ou não? Deus está trabalhando. Então se deixa ser trabalhado por Deus. Te alivia o coração, entrega tudo para Jesus. Coloca os teus olhos em Jesus. E aí você vai viver o milagre. Glória a Deus. Vamos entregar a Deus, vamos orar agora?